Olá, você conectado em flashscore.com.br ou através do nosso canal do YouTube. Já deixou o seu like, já comenta quanto vai ser. Grêmio e Flamengo é o nosso destaque, é o nosso pré-jogo super especial. Seja muito bem-vindo, um feliz Dia das Mães, às gremistas, às rubro-negras e a quem acompanha sempre a Flash Score. Eduardo Gerac, meu amigo, rapaz, esse é um clássico que já foi de grandes decisões, já marcou épocas, e hoje a gente olha a tabela, é um Flamengo brigando, rodada a rodada, para se aproximar do Palmeiras, e um Grêmio tentando desgarrar, né? Aquela assim, vai para a primeira página, volta para a segunda página, sobe mais um pouquinho, desce. O que esperar do Grêmio e Flamengo, que tem dois grandes artilheiros, que nós vamos falar daqui a pouquinho. Tudo bem, Edu? Tudo bem, sim, Fábio. Um abraço a você, a todas e a todos. Um feliz Dia das Mães também para as mamães que estão nos acompanhando. Bom, o Campeonato Brasileiro está com uma característica interessante até aqui, né? Se a gente for pegar a segunda página da tabela, ou seja, do Botafogo para baixo, né? Todo mundo tá com um desempenho meio que de time rebaixado, viu, Fábio? Eu explico. Porque a gente tem aquela conta que não é da cabeça de ninguém, isso aí é um retrospecto histórico, né? 45 pontos é o que tem salvado os times do rebaixamento. Então, se a gente fizer a conta direitinho aí, o aproveitamento desses times do Botafogo para baixo, não dá para chegar aos 45 se continuarem com esse aproveitamento. Então, tudo isso para dizer o seguinte, né? O Grêmio, como você disse, está olhando, claro, a primeira página da tabela, né? E se vencer o Flamengo em casa, tudo indica que vai entrar nessa primeira página, mas se perder também pode até entrar na zona do rebaixamento, a depender dos outros resultados, né? Então, assim, é um jogo importantíssimo para o Imortal, para o Tricolor Gaúcho, que jogando em casa, Fábio, assim, pouca gente está olhando para isso, viu? Mas tem até que feito partidas, pelo menos defensivamente sólidas, né? A gente tem aí os números para mostrar do Grêmio, né? Números interessantes aí sobre a defesa gremista. Bom, primeiro, são 13 jogos sem perder em casa do Grêmio, já contando, claro, o Campeonato Gaúcho. A última derrota do Grêmio em sua arena foi lá no dia 14 de janeiro para o São José, por 1-0, ainda no Gauchão. Aí no Campeonato Brasileiro, né? Já fazendo o recorte só da Série A, são 6 jogos invictos, 4 vitórias e 2 empates. 77% de aproveitamento, ou seja, é o sétimo melhor ataque aí da Série A, né? O sétimo, na verdade, é a sétima melhor campanha como mandante na Série A, né? Em termos de ataque, o Grêmio não tá tão bem assim. E aí são 5 jogos sem sofrer gols. Do Grêmio, tudo, aí já somando Sul-Americana também, né? O Campeonato Brasileiro com a Sul-Americana. Nesses últimos 5 jogos, são 3 vitórias e 2 empates gremistas. Ou seja, o Castro tá aqui aos poucos ali. Ele começou meio com altos e baixos no Campeonato Brasileiro, né? O Grêmio fez jogos muito bons no começo, mas muito ruins também. Mas agora, pelo menos defensivamente, a coisa tá mais sólida, né, Fábio? O problema é quem ele vai enfrentar, né? E aí, antes de você falar do problema, tem um detalhe. Como mandante, Flamengo e Grêmio têm campanhas muito parecidas. Quando o Flamengo é o mandante no Brasileiro, ele já fez 6 jogos, 4 vitórias, 2 empates, não perdeu, 13 gols marcados e 4 sofridos. O Grêmio, e essa é a 6ª melhor campanha até o início da rodada, o Grêmio é o 7º melhor mandante. 6 jogos, 4 vitórias, 2 empates, nenhuma derrota, 11 gols marcados, 5 sofridos. Ok. O problema do Grêmio é quando ele vira visitante. Exato. E aí o Flamengo, como visitante, tem a 2ª melhor campanha. Exato. Já o Grêmio é o 18º como visitante. Fábio, tudo bem. Eu não me importo para isso, porque o jogo é na arena do Grêmio, diz o torcedor gremista. Ok. Só que ele vai pegar um time que é 2º melhor visitante. Aí é o problema. E você já vai trazer informações importantes agora, né, Pedro? Não, exatamente. Se a gente for olhar não, a gente vai falar do Pedro já. Se a gente for olhar pro ataque do Flamengo, né? Aí é o que você disse, o Flamengo é o 2º melhor visitante do Campeonato Brasileiro, né? São 4 vitórias, 1 empate e 2 derrotas, 61% de aproveitamento. E o primeiro ataque da Série A, né? São 26 gols em 13 jogos. Ou seja, uma média de 2 gols por jogo. É uma média altíssima, realmente, da equipe do Flamengo, né? O Flamengo que, em termos de peças ali, não vai contar novamente com a Arrasca, o Pulgar e o Paquetá, que continuam
fora, né? Estão no departamento médico, e tem o Alexandro suspenso. Isso. E do lado do Grêmio, o Arthur e o Nardoni também estarão fora, só que voltam o Carlos Vinícius e o Vieri, que estavam suspensos na última partida e agora estarão à disposição do Luiz Castro. Então tem tudo para ser um jogaço, realmente, claro, neste melhor ataque do Flamengo, né, a gente não pode deixar de lembrar do Pedro, né? O Pedro que, pelo menos até o início dessa rodada, era o artilheiro, né? O Elche, vamos ver o que acontece até o final dessa 15ª rodada, mas o Pedro artilheiro, Flamengo, 8 gols, o mesmo número do Viveiros, né, do Atlético Paranaense, 2 artilheiros rubro-negros aí, né, fazendo muitos gols realmente, os dois, né, o Viveiros também está numa fase, né, numa temporada aí muito boa até aqui. E aí também do lado do Grêmio temos o Carlos Vinícius, né, que já tem 7 gols aí, ele que durante várias rodadas foi o principal artilheiro, né, da Série A do Campeonato Brasileiro, e agora já aparece aí entre os top 5, pelo menos, do Campeonato Brasileiro da Série A. Então, assim, vai ser um jogo realmente muito interessante, né? O Flamengo descansado, né? O Flamengo passou todo aquele problema lá na Copa Libertadores no meio de semana, mas acabou não jogando, né? Ou seja, os jogadores não se desgastaram. Então, vamos ver aí, claro, e os dois times já na próxima semana tem Copa do Brasil também pela frente. O Flamengo que, né, vai ter que jogar com o Vitória no Barradão. O Flamengo que no primeiro jogo venceu só por 1 gol de diferença. Então, a Copa do Brasil para o Flamengo não está tão tranquila assim, né? O Vitória vem fazendo boas partidas, vai ser um jogo meio tenso. Mas contra o Grêmio, claro, o que interessa ao Flamengo também é vencer, ou vencer, né? Parodiando aí já o hino do clube, porque, claro, é o que você disse no começo, né? O Palmeiras, se deixar, ele vai disparar sozinho pela conquista do Campeonato Brasileiro desse ano. Sempre lembrando, né? A diferença nesse início de rodada, antes do início dessa rodada, estava em 6 pontos, só que o Flamengo tem um jogo a menos, né? O Flamengo ainda precisa cumprir um jogo contra o Mirassol em casa. O Mirassol que melhorou também no campeonato, mas a gente nem sabe quando vai ser esse jogo. Se bobear, vai ser só depois da Copa do Mundo. Se bobear, não. Tudo indica que vai ser depois da Copa do Mundo. Né? Não, vai ser depois da Copa do Mundo, porque não há datas anteriores. Porém, não há data nenhuma anterior para você encaixar esse Flamengo e Mirassol. Porém, o Flamengo tem ainda o duelo com o próprio Palmeiras. Na 17ª rodada. Dia 23 de maio, sábado à noite, às 9 da noite. Flamengo e Palmeiras. Se ali acontecer a vitória do Flamengo e mantiver até essa rodada, né? Nós estamos na 15ª, ou seja, se os dois vencerem nessa rodada, vencerem na próxima, mantém 6 pontos. O Flamengo vence, encurta para 3 com esse jogo a fazer. Aí o campeonato pega fogo em bola para depois da Copa do Mundo mesmo, Edu. Não, exatamente. Esse jogo aí vai ser muito importante, né? Claro, para os dois times. E claro, ainda temos algumas rodadas até lá, né? E aí, como você disse, aí fica tudo para o segundo semestre. Lembrando que a Copa vai parar faltando uma rodada para o final do primeiro turno, né? A gente vai ter essa última rodada e depois o segundo turno inteiro pela frente. E aí muita coisa pode acontecer também depois da Copa, né? Tem janela no meio do caminho, enfim, muitas coisas. Dia 22 de julho, né? Reabre a janela de transferência. O Fluminense, por exemplo, vai botar o Hulk em campo na volta do Brasileiro, o Brasileiro que volta no dia 22 de julho. Exatamente. Lembrando que o Grêmio também não tem o Vila Sante, né? Que já está machucado faz algum tempo, que faz uma falta. O Vila Sante é um bom jogador. E nos últimos duelos, né, Fábio, a gente teve até partidas relativamente equilibradas, né? O ano passado, o Flamengo empatou com o Grêmio no Maracanã, no segundo turno, e no primeiro turno, jogando em Porto Alegre, venceu. O Mengão venceu o Grêmio por 2-0. Então, sempre partidas... E antes disso, lá em 2024, nas 2 partidas entre eles, o Grêmio venceu em casa o Flamengo por 3-2 e venceu, ou melhor, perdeu, né, no primeiro turno para o Flamengo por 2-1. E antes disso, em 2023, também havia vencido o Flamengo em casa por 3-2. Então, são sempre jogos aí muito dinâmicos, né, entre Grêmio e Flamengo. Como você disse, são 2 camisas gigantescas, né, do futebol brasileiro. Independentemente de hoje o Grêmio estará bem abaixo na tabela do que o Flamengo, mas quando a bola começa a rolar, nada disso importa, né? O Grêmio, ainda mais jogando em casa, como a gente mostrou, tem feito partidas consistentes, né? O Luiz Castro, aos poucos, vai
montando de uma forma muito eficiente ali o seu sistema defensivo. E lá na frente, claro, além do Carlos Vinícius, né, e outros jogadores ali precisam aparecer para ajudar o Grêmio a somar pontos. Só para a gente fechar, a Copa do Mundo termina dia 19 de julho. A rodada marcada para 22 de julho, a CBF não desmembrou a 19ª rodada, quando, na ocasião, o Flamengo terá pela frente o jogo com a Chapecoense em Chapecó e o Grêmio pega o Mirassol lá no campo do Mirassol. Pode ser que esse jogo 22 venha para 21, 22 vire 23, a CBF ainda vai desmembrar a tabela, meio mas de semana, né? É um meio de semana, exato. É um meio de semana, de qualquer forma é meio de semana. Provavelmente quarta e quinta são as datas normalmente de Campeonato Brasileiro, mas vamos aguardar. A gente vai até com saudade, vai ter passado Copa do Mundo e a gente vai mergulhar no nosso bom e velho futebol brasileiro. Edu, forte abraço, até a próxima. Valeu, Fábio, abração, até mais. Muito obrigado a você pelo carinho, pela sua atenção. Feliz Dia das Mães e curta as nossas transmissões aqui na Flash Score, porque você sabe, aqui você lê o jogo como ninguém. E Flamengo e Grêmio vai ter a voz de Luiz Victor acompanhando tudo a partir das 7h30 da noite. Marca na agenda, depois do almoço, lancha com a mamãe e venha curtir a Flash Score Grêmio e Flamengo, 7h30 da noite. Tchau!